Olá, meu nome é Marcelo Ribeiro, sou professor de Geografia e vou apresentar uma aula sobre cartografia. Muito bem, a cartografia é uma técnica para fazer mapas, ou seja, a principal preocupação é representar a Terra, que é esférica, não é? Como nós podemos ver aqui, numa forma plana, que é o mapa, ok? Ou seja, a grande dificuldade da cartografia é representar aquilo que é esférico num plano, sem que haja distorção. Muito bem, o que a gente sabe, essa é a teoria principal do assunto, é que é impossível, geometricamente falando, fazer essa transformação do plano no esférico sem nenhum tipo de distorção. A principal intenção, então, é definir quais as distorções que acabam acontecendo à medida que você escolhe um tipo de projeção para fazer. Muito bem, podemos apresentar aqui alguns tipos de projeção. Um dos tipos de projeção é a chamada projeção interrompida. É aquela em que a esfera se abre num plano, mas ela acaba arrebentando aqui algumas partes conforme eu me afasto do Equador, à medida que a intenção é manter a proporção entre as áreas, ou seja, é como se eu dividisse a Terra em gomos, e aí à medida que eu abro esses gomos, eu vou garantir a proporção de continentes e oceanos, mas como fica muito evidente, não é? A gente acaba percebendo aí, não é? Que algumas partes acabam se quebrando, ou seja, eu teria muita dificuldade de conseguir enxergar numa condição como essa as áreas polares, por exemplo. Ok? Muito bem. Outra forma de projetar a Terra é a partir de um cilindro. Como assim? A gente poderia envolver a Terra com um cilindro da seguinte maneira. Tenho aqui a Terra, posso desenhar um cilindro em torno dela. Ok? Tenho aqui então um cilindro, o cilindro envolve a Terra, não é? E a técnica principal significa projetar paralelos e meridianos, ou seja, as linhas imaginárias que compõem a Terra, elas podem estar identificadas aqui. Então, por exemplo, tenho aqui uma linha imaginária, outra e outra, e aqui os paralelos, ok? Qual é a ideia? À medida que eu vou projetando essa imagem, essas linhas vão acabar se encostando nas paredes do cilindro, e aí à medida que elas se encostam nas paredes do cilindro, eu vou ter a projeção. Repare que essa área está tangenciando a Terra, a área próxima à linha do Equador. E à medida que eu vou em direção aos polos, o que vai acontecer é que a distância entre a esfera e o cilindro vai aumentando. Muito bem, então como é que ficaria isso numa projeção? Aparentemente, isso acontece de maneira perfeita, ou seja, transformei a esfera num plano, mas fica muito evidente que essas áreas polares, elas aumentam de tamanho de maneira significativa. A gente tem uma outra forma de mostrar isso aqui, que eu acho que fica mais evidente. Imagine, por favor, que você está olhando aqui para o polo, e à medida que você promove a projeção, preste bem atenção, veja o que vai acontecer aí com o polo. O polo se abre e amplia significativamente a sua área e acaba definindo, então, uma distorção nas áreas polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Ou seja, a região equatorial, ela distorce muito pouco, porque ela estava tangenciando a esfera, mas à medida que eu tenho aqui as áreas polares, a distorção é maior. Muito bem, uma última apresentação, uma última possibilidade de projeção, são chamadas projeções cônicas. E o raciocínio é o mesmo, ou seja, eu usaria aí um cone tangente aí à Terra, e a partir desse cone eu poderia fazer exatamente uma projeção.
Ou seja, eu teria a condição de projetar pelo menos um hemisfério de cada vez. Vão haver distorções? Claro que sim. Normalmente em que áreas? Essas distorções vão ser maiores aí, né, junto à região equatorial e também junto à região polar. Essas áreas aqui, olha, né, na chamada zona temperada ou intermediária, é que acabam por estar em contato com o cone, distorcendo menos. Vamos ver como é que fica? Pois bem, temos aí então a chamada projeção cônica. Repare que a gente consegue aí, não é, imaginar uma parte da Terra de cada vez, e aí eu consigo ver meia esfera, mas eu acabo distorcendo um pouquinho o equador e um pouquinho os polos. É isso. Está aí uma demonstração de uma aula de cartografia.